A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Paula Machado e este é o segundo vídeo da série Símbolos da Nova Era, Significados e Influências. Vamos fazer um estudo e conhecer sobre a origem e os efeitos na mente e no espírito que os símbolos do Yin Yang, a Cruz de Nero e o infinito produzem na vida das pessoas e as suas influências no mundo. Vamos juntos, à luz da Palavra de Deus, descobrir mais sobre estes símbolos, pois muitas vezes os usamos, mas não entendemos seus princípios espirituais, nem conhecemos a força de persuasão que eles têm nas nossas ações. Vamos agora entender o que são símbolos e como eles podem nos influenciar. Mas primeiro é muito importante você deixar seu gostei, se inscrever no canal se não for inscrito, comentar e compartilhar este vídeo, pois assim o robô do YouTube irá entender a relevância deste conteúdo e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas, ok? A compreensão, origem e a arte da criação dos símbolos trazem o discernimento mais aprofundado sobre o modo de comunicação e de interpretação consciente e inconsciente que o ser humano possui diante do que é comunicado a ele. Ou seja, queridos, os símbolos expressam uma informação. Quando olhamos para um símbolo, podemos de imediato entender o que eles querem dizer. Eles nos comunicam algo que pode ser consciente ou inconsciente, de maneira subliminar, escondida, sem que tenhamos entendimento consciente. Os símbolos podem nos influenciar sem que nós percebamos. Espiritualmente, devemos ter muito cuidado, pois símbolos ocultos estão substituindo rapidamente os símbolos cristãos em nossa cultura. Tenha em mente que muitos desses símbolos têm significados duplos ou múltiplos, como, por exemplo, o pentagrama, que tem sido usado para transmitir o poder oculto em todos os tipos de rituais durante séculos. Mas para os cristãos, a mesma forma pode simplesmente representar uma estrela, uma parte especial da criação de Deus. O movimento da Nova Era pregava uma fusão, uma mistura de ensinos metafísicos de influência oriental, com crenças espiritualistas, onde propunham um novo modelo de consciência moral, psicológica e social. Em seus ensinamentos, usavam-se de diversos símbolos para representar a linha de crença e pensamento. No mundo corporativo, no marketing, por exemplo, usa-se muito o poder de persuasão. As mensagens subliminares são muito utilizadas em filmes, novelas e nas entrelinhas de comerciais de televisão. Mensagens podem aparecer em frações de segundos na tela, sem que o espectador perceba. No entanto, se o vídeo for passado em câmera lenta, é possível identificar a imagem secreta e entender o seu significado de forma consciente. Os efeitos persuasivos ainda não podem ser comprovados cientificamente. Entretanto, diversos estudos tentam provar que as mensagens subliminares agem de forma poderosa, pois acreditam que a mente humana é capaz de captar mais informações do que o consciente percebe, além da absorção do conteúdo indireto. Dessa forma, a reação na mente à informação, na opinião de muitos pesquisadores, pode aparecer na forma de desejo de consumo, o que faz com que a pessoa compre independente do seu livre-arbítrio para decidir se realmente quer aquele produto ou não. A simbologia é realmente uma arma poderosa de comunicação. Por isso, os símbolos são usados em tudo, nas escolas, no trânsito, nos hospitais, nas empresas, em todos os lugares, os símbolos estão presentes e nos ajudam muito. Mas atentem bem para isso. Os símbolos podem mexer com nossa consciência. Ocultamente, imagens podem nos induzir a nos comportarmos de forma diferente de antes. Podem nos transmitir mensagens ou comandos de ordem para sentirmos algo ou mudarmos hábitos e crenças. Por isso existe o lado bom e também o lado obscuro. Devemos ter muito cuidado e conhecer o que está por trás dos símbolos tão comumente usados por aí.
Vamos nos ater agora para o lado espiritual, sempre buscando o entendimento à luz da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é eterna e imutável. O amor de Deus e seu cuidado é que pode realmente nos proteger neste mundo onde existe o bem e o mal. Vamos agora conhecer mais sobre o símbolo do Yin e Yang. Yin e Yang é um princípio da filosofia chinesa, onde Yin e Yang são duas energias opostas e complementares. Yin significa escuridão, sendo representado pelo lado pintado de preto, e Yang é a claridade. A luz, que é uma energia luminosa e apresenta-se de maneira muito intensa no Yang, e a luz muito fraca é o Yin. Mais precisamente, podemos dizer que o Yin é o princípio passivo, feminino, noturno, escuro e frio, e fica do lado esquerdo da esfera, na cor preta. E o Yang é o princípio ativo, masculino, diurno, luminoso e quente. Está representado pelo lado direito da esfera, na cor branca. Segundo os chineses, o mundo é composto por forças opostas e achar o equilíbrio entre elas é essencial. Alguns autores descrevem como a lua e o sol, o homem e a mulher, mas são definições equivocadas. A filosofia chinesa é composta basicamente da energia negativa e positiva, ou seja, o bem e o mal. As duas esferas dentro do símbolo simbolizam a ideia de que, toda vez que cada uma das forças atinge o seu ponto extremo, manifesta-se dentro de si um sentimento oposto. Queridos, no mundo das tatuagens, o símbolo do Yin e Yang é um dos mais populares. As pessoas simpatizam porque representa o equilíbrio. Agora, amados, vamos entender por que, à luz da palavra de Deus, não podemos concordar com os conceitos do símbolo oriental Yin e Yang. A parte branca seria o bem, a luz, o positivo, o alto, o masculino. A parte preta seria o mal, as trevas, o negativo, o baixo, o feminino. Apesar dos dois lados serem opostos, ambos têm o mesmo tamanho e formato. A parte branca tem um ponto preto e a parte preta tem um ponto branco. Uma parte entra dentro da outra. Isso seria a expressão da harmonia e do equilíbrio entre os dois lados iguais. Este equilíbrio seria a base de tudo. Muitas pessoas não entendem por que não concordamos com os conceitos do símbolo Yin e Yang, provavelmente o mais usado e difundido símbolo de crenças do Extremo Oriente. Mas agora você terá uma percepção de acordo com Cristo. Vamos comparar os conceitos do símbolo com os ensinos da Bíblia e as bases do Evangelho de Jesus Cristo. E com isso você vai perceber que nossas crenças como cristãos são muito diferentes dos conceitos, filosofias e crenças expressas pelo símbolo Yin e Yang. Você vai perceber que os conceitos orientais do Yin e Yang são relativos e que abrem para se interpretar à nossa própria maneira, se contrapondo à Bíblia, que é clara, direta e definidora. Para entendermos melhor, vamos ver as diferenças da teoria da relatividade e a verdade absoluta. A teoria da relatividade é um dos conceitos expressos pelo símbolo Yin e Yang. Ela diz simplesmente que tudo é relativo, isto é, que não existem verdades absolutas e que o que existe são visões diferentes de um mesmo conceito ou ideia, sendo que não existem visões certas ou erradas, somente visões diferentes, cada uma sendo relativa. Ou seja, queridos, você entende como quiser a vida, o mundo espiritual, se quem fez o universo foi Deus ou não, se você foi criado por um Deus amoroso ou veio dos macacos. A verdade aqui é sua, a verdade é relativa. Você faz o que quiser, interpreta como quiser, ou seja, você é seu dono. A visão e o entendimento sobre tudo na vida são seus e anda pelo caminho onde você quiser andar. Este conceito é completamente diferente dos ensinos básicos do Evangelho de Cristo.
A Bíblia prega uma única verdade absoluta, um único caminho que leva a Deus e se separa definitivamente de todos os outros conceitos e caminhos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Continuando a leitura bíblica. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti. Isaías 64, 4. Conceitos de bem e mal do Yin Yang versus conceito de bem e mal da Bíblia. Vejam, o Yin Yang expressa que bem e mal são contrários, mas relativos e complementares, algo como vibrações altas ou baixas, positivas ou negativas. Expressa que o bem não é totalmente bom, tendo um pouco do mal, e o pior, o mal não é totalmente mal, tendo um pouco do bem. E indo além, expressa que o bem e o mal são necessários para harmonizar-se, conseguir-se o equilíbrio da vida. Isso tudo é completamente oposto aos ensinos bíblicos. Não tem como fingir que não é contrário ao Evangelho de Cristo. Também cremos que existem bem e mal, e que não existem um sem o outro. Mas é aí que começam as diferenças de crenças. Bem e mal como iguais. O primeiro maior problema é que estes conceitos colocam o bem e o mal em total igualdade. Isso é completamente diferente dos ensinos bíblicos, pois jamais teríamos como comparar o bem com o mal, Deus com Satanás, por exemplo. É simples entender porque, para nós, o bem é muito superior ao mal. Segundo a Bíblia, Satanás era um querubim e, como todos os outros anjos, foi criado por Deus. Dito isso, fica claro, pois uma criatura não pode se igualar ao seu Criador. Além disso, Satanás não tem nenhum dos 3 atributos principais de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Lúcifer foi criado como anjo e, apesar de ter trocado de lado, não teve seu poder aumentado ou algo do tipo. O mesmo ocorreu com os anjos caídos, que o acompanharam. Suas patentes foram mantidas, do outro lado. É algo que está na essência deles. Amados, Deus é o Criador de tudo, sempre existiu e detém o controle da história em todo o universo. Queridos, devemos ouvir ao Senhor Jesus e aprender dele, pois ele foi enviado pelo Pai a nós, veja. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. E então será revelado esse iníquo,
o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Amados, observem que não existe harmonia entre luz e trevas. Nos princípios orientais que criaram o símbolo Yin-Yang, o segundo maior problema é misturar luz e trevas. Em Gênesis, na criação da luz, o Senhor fez separação entre luz e trevas, dia e noite. Amados, nunca na existência luz e trevas irão se misturar, veja. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Veja que Deus considerou o dia tarde e manhã, onde havia luz. É na noite, nas trevas, onde trabalha mais forte o ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria, os ataques de demônios, pois Deus não se mistura com as trevas e o diabo sabe disso, amados. Então o inimigo influencia na mente de uma multidão que trevas se misturam com a luz e que se complementam. Mas hoje o Senhor chama você a conhecer mais de perto ao Senhor Jesus e você irá ver a realidade de perto, que Deus só anda na luz, só habita na luz, só se move dentro dos princípios criados por Ele. O mundo até hoje te apresentou muitos espíritos se dizendo de luz, muitas mesas brancas e que prometem luz à sua vida. Mas, queridos, Jesus é a luz verdadeira. Jesus é eterno, nunca foi criado. Leia João, capítulo 1. Você verá que Jesus é a luz dos homens, a luz verdadeira. Nele habita toda a plenitude, e sem ele nada que existe seria criado, pois foi Jesus que criou a vida. Deixe os caminhos que parecem ser da luz verdadeira, mas não são. Venha viver na luz verdadeira, que gera vida e que tem toda a autoridade e poder de mudar as situações que para você são impossíveis. Aleluia! Só Jesus é capaz de mudar as situações da água para o vinho. Assim, expressar que luz e trevas são iguais, apesar de opostas, e que é necessário haver uma harmonia entre elas é totalmente diferente do que é ensinado na palavra de Deus. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Atentem, observe isto, amados. E Jesus falou que só há dois caminhos, luz e trevas, vida ou morte. Então é impossível que possa haver harmonia entre luz e trevas, pois o próprio Senhor nos orienta a escolhermos em qual caminho queremos andar. Deus não criou um caminho misturado, onde a luz anda com um pouco de treva, ou as trevas com um pouco de luz. Este caminho misturado que erroneamente muitas pessoas querem andar, ou seja, servindo a Cristo, mas praticando coisas que Deus tem nojo, que Deus abomina, é um caminho de morte espiritual. Por exemplo, seguir a Cristo, que é a luz, mas fazer feitiçaria, viver ouvindo, assistindo, coisas que são da espiritualidade, sem a presença de Cristo. Ou não ser reverente à palavra de Deus, discordando de passagens bíblicas, querendo relativizar a palavra eterna que saiu da boca de Deus. Devemos ter muito cuidado com isso, pois Jesus falou que o morno será lançado fora de diante dele. Veja, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, versículo 20.
Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Efésios, capítulo 5, do 6 a 11, diz assim: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, a justiça e a verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Veja, amados, prestem atenção, Jesus nos manda condenar as obras das trevas. Jesus condena o pecado, não o pecador. Procurem entender isto. Cristo quer salvar a humanidade das trevas. Ele condena as trevas, mas não pretende levar em conta nossos pecados. Ao contrário, ele quer que vejamos a verdade e esta verdade nos liberte, para assim ele poder nos livrar, nos libertar das trevas. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Veja que quem segue a Cristo só segue a luz. Não é da noite, mas do dia. Não simpatiza com o ocultismo de forma alguma, pois nos mata espiritualmente. Amados, observem bem esta passagem de Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. Assim concluímos o Yin Yang. Deixe nos comentários seu entendimento, se Deus falou com você hoje, ok? Agora vamos novamente, à luz da palavra de Deus, conhecer o símbolo do infinito, que atualmente está na moda, muito usado principalmente por empresas e é presente demais nas tatuagens. Vamos conhecer de onde surgiu, seu princípio e se condiz com os ensinos de Jesus para nós. Amado, Jesus se declarou a verdade. Devemos conhecer os princípios eternos de Deus e usá-los como filtro para nos proteger de andarmos concordando com outros princípios que Deus abomina, pois não nos fazem bem, e nós desonramos a Deus quando desobedecemos, trazendo assim maldições para a nossa vida e gerações vindouras. Queridos, muitas pessoas usam o símbolo do infinito por acreditarem que apenas significa uma continuidade, algo que não irá acabar, duradouro e que é uma bênção para os seus negócios e que este símbolo expressa apenas um conceito de infinito e só. Muitos cristãos usam também para representar a eternidade de Deus, mas o princípio deste símbolo nada tem a ver com nosso Criador, nem com a eternidade que Jesus nos chama a viver. Amados, a origem do símbolo do infinito, como conhecemos, veio do Ouroboros, que é um símbolo místico que representa o conceito da eternidade através da figura de uma serpente ou dragão que morde a própria cauda. Tradicionalmente, o Ouroboros é usado como representação da criação do universo e de tudo aquilo que é tido como eterno e infinito. O engano está na realidade de onde e como este símbolo foi criado, qual a intenção e a crença que o sustenta. Na antiga Índia e Tibete, o infinito representava a perfeição, o dualismo e a unidade entre masculino e feminino. No tarô oculto, é ligado à magia e representa o equilíbrio ou o equilíbrio de várias forças. Atentem para isso, o Ouroboros é um símbolo celta. Uma serpente cria o universo e a própria serpente vai consumindo tudo para sempre. Para eles, a serpente significa a terra e ela consome a sabedoria.
A serpente ou um dragão que morde a própria cauda é um símbolo milenar associado ao todo ou unidade e utilizado em diversas tradições ocultistas de escolas iniciáticas. É uma referência à criação do universo. Queridos, confiram estas informações nas referências na descrição do vídeo, ok? Vejam só o princípio deste símbolo. A terra que somos nós, representados por uma serpente, comendo, devorando a sabedoria para sempre. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que quando Eva comeu do fruto da desobediência, a serpente a enganou e colocou no seu coração que Eva poderia ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, e que poderia ser sábia como Deus. Ou seja, a serpente colocou uma semente de orgulho e soberba no coração da humanidade, pois esta semente foi passada aos homens que se separaram de Deus através da desobediência, do espírito de rebeldia contra Deus. Satanás, até Jesus voltar, além de outras maldades, usa o ego das pessoas na intelectualidade para desviá-las de Deus, para que elas busquem conhecimento do astral, do espiritual, dos elementos da vida, de todas as formas de espiritualismo, mas sem conhecer a Deus, que é nosso Criador. E assim matar a sede da alma dela. Então as trevas influenciam as pessoas a buscarem o ocultismo, no caso da espiritualidade, para se encherem de conhecimento, e elas não percebem que o princípio, o intento primeiro disto, é elas se encherem de tudo menos de Deus. O Senhor nos ordenou como principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E Satanás implantou na mente do mundo para que se encham da sabedoria de tudo menos de Jesus, para suas mentes ficarem cheias, satisfeitas e assim não precisarem de Jesus. Então, nos povos antigos, ele aparecia como serpente e dragão, ensinando princípios que pareciam bons, mas que sempre eram contrários aos princípios do nosso Criador celestial. Isto Satanás colocou na mente do ser humano desde o princípio, desde o começo da vida humana na Terra. Assim nos esclarece a palavra de Deus. A serpente, neste símbolo em questão, está associada à vida terrena e o círculo ao reino divino. Assim, queridos, o homem caído pela desobediência ao seu Criador busca a sabedoria sem Jesus, que é o nosso Criador. Assim a palavra de Deus nos explica. O infinito de fita entrelaçada. Todos chamam este símbolo do infinito de infinito, mas seu nome real é Lemniscata ou Lemniscate. A Lemniscate é uma figura geométrica em forma de hélice, que é o sinal matemático do infinito. Simbolicamente, a Lemniscata representa o equilíbrio dinâmico e rítmico entre dois polos opostos. Foi largamente usada nos desenhos celtas e insistentemente reproduzida em seus intricatos desenhos de formas. A Lemniscata, principalmente em suas representações celtas, nos remete diretamente ao Ouroboros, símbolo antiguíssimo, resgatado pela tradição alquímica, onde se vê uma serpente que morde o próprio rabo e devora-se a si mesma. Vejam as referências na descrição do vídeo, ok? Ou seja, queridos, o ocultismo, como a bruxaria e o satanismo, usam bastante este símbolo. O que a palavra de Deus nos diz a respeito da eternidade de Deus e as coisas duradouras e abençoadas para a nossa vida? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Querido, Jesus disse: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Provérbios capítulo 8, versículo 18. Agora vamos conhecer outro símbolo da nova era, também muito utilizado no mundo. A cruz pé de galinha, ou cruz de Nero, é o símbolo internacional da paz. Essa cruz de cabeça para baixo é considerada um símbolo satânico para alguns, na medida em que pode reproduzir os braços de Cristo quebrados e caídos. Nesse sentido, é uma representação da paz sem Cristo. A cruz pé de galinha é também conhecida como cruz de Nero, pois se acredita que o modelo de cruz com os braços caídos foi idealizado pelo imperador romano Nero para crucificar o apóstolo Pedro. O imperador Nero chamou esta cruz de sinal do cristão quebrado. A cruz pé de galinha representa uma expectativa vã na salvação e na paz em Cristo. Ela é usada na iconografia da maçonaria, bem como foi muito usada como símbolo de anarquia por alguns grupos. A sua origem diz assim, que a sua história originou-se no princípio da Idade Média, com os nomes de pé de bruxa e pé de duende. Era utilizado como sinal de Satanás. Usado por muitos místicos, este símbolo ficou bastante tempo sem sua propagação. Sua volta deu-se no ano 1958 por um ateu chamado Bertrand Russell. Ele denominou o símbolo de paz sem Cristo e usou como se fosse um grito pela paz. Foi também muito usado nos Estados Unidos pelos hippies. O símbolo é muito usado pela juventude como se fosse uma demonstração de tá tudo em paz. Essa falsa paz já começa a ser assunto principal da imprensa. O tema atual das conferências internacionais é a paz, a redução de armas destruidoras, fechamentos de bases militares e destruição de armamento nuclear. A paz que a nova era busca, somente Cristo pode dar. Assim, eles propagam coisas boas para o planeta, deixando o reino de Cristo de fora totalmente. O significado deste símbolo é a cruz representada com os braços quebrados, o que seria uma suposta e ilusória vitória de Satanás sobre a cruz de Cristo. É um sinal de ódio contra Deus, um dos sinais preliminares do anticristo. Esse símbolo é também utilizado em rituais de magia negra, servindo como sinal de blasfêmia nos cultos secretos. Estes homens têm a aparência de piedosos, pois falam de paz e amor, que estão cuidando bem do mundo, que é bobagem seguir as ordens de Cristo, que a paz pode ser estabelecida sem Jesus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se.
2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Veja isso, muitas coisas parecem ser muito boas, mas muitos poderosos nesse mundo têm o dinheiro como se fosse Deus, pois são amantes dos seus próprios deleites, das suas vontades em primeiro lugar, zombam de Cristo e de suas leis e princípios eternos. Vamos ter cuidado, amados. Não use esse símbolo. Queridos, a cruz de Cristo é uma vitória que Deus conquistou para nós por amor. A morte na cruz é uma morte maldita, você sabia disto? Pois o Senhor Jesus ali se fez maldição em nosso lugar. Ele carregou a nossa culpa, sendo justo, inocente, o próprio Deus veio ao mundo e sofreu por nós, comprando nossa vida. Se nós rejeitarmos o amor de Deus por nós, seremos pobres e miseráveis homens, perdidos para todo sempre. A cruz de Cristo é o ato de amor mais poderoso do universo, pois crendo no sacrifício de Jesus, nós recebemos a vida eterna e somos selados pelo Espírito Santo de Deus como propriedade de Deus. Somos feitos herança das glórias da eternidade, pois os homens cheios de dinheiro e sem Cristo são pobres miseráveis. Receba hoje a Jesus Cristo como seu Senhor e permita que Ele governe sua vida. O Espírito daquele que criou você e tudo o que existe está perto, não longe. É fiel e nele não habita treva alguma. Glorifique e exalte a Cristo com sua vida, para que você seja bem-aventurado em tudo. O governo de Cristo não é opressor, é libertador, ao contrário do que as pessoas pensam. Estude sobre seu Criador, saiba mais sobre sua palavra eterna. Peça a Ele para que você possa ter um encontro real com Ele, não com religião, mas com Jesus. Não passe esta vida sem ter experiências com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e seus familiares. Não perca o próximo vídeo. Falaremos dos símbolos do arco-íris, anarquia, mão chifrada e borboleta. Compartilhe essa série de vídeos com seus amigos, jovens e adultos que admiram estes símbolos. Obrigada por assistir. Seja iluminado, iluminada. Até o próximo vídeo.